dos 10 melhores da escola, um prêmio super disputado. Então tinha uma menina lá que era amiga lá do editor, então só ela que fazia aquilo. Mas eles tiveram uma briga, mandaram eu. Aí deu tudo certo comigo, eles pegaram e me mandaram embora, entendeu? Mas, quer dizer, olha como a mulher negra, se ela é ruim, ela vai mandar embora porque ela é ruim. Se ela é boa, ela é mandada embora porque ela é boa. Se ela é bonita, é porque ela é bonita também. Não tem muita saída, Não tem muita saída. Então, o que acontecia? Toda hora eu era demitida do jornal. Não podia construir nada, porque era muito inseguro aquela coisa da redação, como até hoje é. E toda hora era mandada embora. Aí eu tinha que procurar emprego, pegava os piores horários, pegava as piores pautas. Aí eu comecei a associar aquilo, como todo mundo falava, aí eu já estava com aquele pessoal negro, falando do racismo que tem na sociedade. Esse pessoal da revisão, que era um jornalista top, e eles nunca conseguiam passar para a redação. O Daci, o Previs, eles nunca conseguiram passar para a redação. Só que eles eram bem mais velhos do que eu, e eu tinha outros anseios. Eu queria passar para a redação, eu tinha começado na redação. Entendeu? Aí o que acontece? Eu comecei a achar que aquilo era racismo. Mas aonde eu vou? Como que eu vou fazer? Aonde que eu vou falar que existe todo esse... Eu comecei a frequentar o sindicato de jornalistas profissionais. Acontece que o sindicato, o que eles iam fazer lá? Não tinha negro quase, até que tinha um negro lá que foi, uma vez ele foi o presidente lá do sindicato, teve um ou dois negros lá que foram presidente, mas a questão racial não era levada em conta, porque não tinha negro. Onde não tem negro, não é discutido, não é o branco que vai discutir a questão racial, se não tem negro nos jornais. Aí eu comecei a associar aquilo. Falei, não, eu tenho que pôr isso, eu tenho que escrever essa angústia pela qual eu estou passando, eu vou fazer um texto disso daí, como mulher. Por que eu estou tendo essa dificuldade para arrumar emprego, sendo que eu sou uma mulher que eu fiz faculdade, eu fui boa aluna, eu tenho capacidade. Por que é tão complicado assim? Só porque eu sou negra, eu sou mulher? Aí eu fiz um texto falando disso. 77, isso aí eu me lembro, porque é meio histórico, então eu não perco muito. Aí eu fiz um texto falando disso. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer com esse texto? Nenhum jornal oficial não vai publicar isso. Isso só pode, naquela época, como estava em plena ditadura, havia uma efervescência de jornais alternativos, todos de combate à ditadura, né? Combatendo a ditadura. Aí eu falei, não, onde que eu vou botar esse texto aqui? Eu deixei lá meu textinho, depois eu comecei a ver os jornais que eram de alternativas, que tinham mais a ver comigo, entendeu? Com aquela ideia de mudança da sociedade, de fazer outro tipo de pautas, entendeu? De falar nessa, que eu lia os jornais alternativos, eu lia Nós Mulheres, que falava da questão feminina, mas eu achava que estava distante aquela discussão com nós mulheres, não me pegava. Você acha que eram mulheres mais brancas e não... Porque não tinha nada ali que falava de mulher negra. Eu fiz aquele meu texto falando de toda a discriminação que a mulher negra apresentava através da história. E não foi o que eu aprendi na faculdade. Porque na faculdade eu não aprendi nada de negro, não tinha nenhuma coisa. Eu tive professores negros maravilhosos, mas nem eles falavam da questão racial. Porque falar da questão racial até hoje, se você for pedir emprego na Globo, for trabalhar na Globo, esqueça de falar em questão racial lá, porque eu era para trabalhar na primeira coisa, no primeiro DEDOC, Departamento de Pesquisa e Documentação da Globo, que eu fui apresentada pelo diretor. Só que aí teve um filho de diretor lá do Rio que foi indicado, aí eu perdi porque foi o filho do diretor, porque a Globo é uma empresa de família com dinheiro público. Então, o que aconteceu? Eu não pude entrar lá no tal de DEDOC da Globo, né? Mas eu então aprendi toda essa coisa da questão racial, eu aprendi muito com esse pessoal, entende?
O texto que você estava falando, que o você texto escreveu, senão eu me perco. é esse, né? Pela Em mulher defesa negra. da... Pela esse- mulher negra. Ah, pela mulher negra. Pela mulher chama. negra. Aí o que aconteceu? Eu levei também, que hoje elas falam que eu não levei, lá no Nós Mulheres. Imagina. Elas eram, o feminismo, naquela época, feminismo só podia ser branca, preta sabia escrever. Elas já manipuladas pela ideia dos homens brancos, elas iam achar que a mulher negra sabia escrever. E principalmente um texto revolucionário, como você sabe, precisa ter muito tutano, é como você pegar um texto, hoje você falando nisso, tem um monte de jornal alternativos, mas naquela época era como você pegar um texto de uma mulher indígena e levar para eles a cultura, o saber escrever, o saber pensar. O pensar não era coisa de negro, até hoje é assim, sabe? Outro não fala, o Caetano não escreveu aquela música para saber filosofar, precisa ser alemão. Filósofo negro não existe. Se existe, não é levado em consideração aqui no nosso país. Eu sei que aí eu fiz esse meu texto, levei em vários jornais alternativos, eu me lembro de um que era uma opinião. Eu levei em alguns, entendeu? Mas como eu já era muito apaixonada pelo Jornal da Tarde, e eu soube que tinha alguns jornalistas do Jornal da Tarde, eles tinham feito um jornal também alternativo, mas o deles era muito mais, que era mais aberto, chamado Versus. Aí como eles estavam, eu gostava do Jornal da Tarde, e eles tinham feito esse jornal, eu fui lá na redação deles, levar o meu pela mulher negra. Aí eu levei o meu texto, depois de ter levado para os jornais feministas, levando umas mulheres, nem ler nada, porque a redação toda era composta por mulheres brancas, elas tinham as pautas que elas levavam, sabe, a igualdade delas lutavam por uma igualdade para elas serem mais iguais ainda do que elas já eram. Elas não falavam na luta das mulheres da periferia, na luta das mulheres indígenas, nas lutas das mulheres negras, que não tinha, era eu que estava levando para elas. Então elas não foram suficientemente visionárias e democráticas para ver que aquilo era um texto revolucionário. Era um outro segmento social que estava reivindicando voz. Elas não tiveram essa visão. Agora, o Marcos Faerman já discutia dentro do Jornal da Tarde, porque era uma época que todos os segmentos estavam levando para a rua as reivindicações. Era o movimento da igreja, era o movimento estudantil, era o movimento do pessoal do ABC, era o movimento dos professores, era uma época de ebulição social. A gente queria derrubar a ditadura. Isso já vinha desde 64, eu fui fazer em 78. Porque desde que esse regime de exceção foi imposto no país, obviamente um grande setor da sociedade que não concordou com isso. Então desde vinha lutando, a luta foi não crescendo. Eu já peguei o final, eu peguei em 78. Então, o que acontece? Tinha todo esse movimento. Eu levei o meu texto em 77, já ia agora eu levei esse texto lá no Jornal Verso. Depois de ter levado nos jornais feministas e em jornais socialistas, alternativos, que ninguém aceitou. Eu lembro que um falou assim para mim, não, até outro dia ele me fez um pouco